Eu sou mãe da minha irmã e só descobri isso no leito de morte da minha mãe. Bora pra mais uma fofoca quentinha de seguidor? Mas antes, deixa o seu like aqui pra me ajudar e já se inscreva no canal que toda semana eu solto história nova por aqui. Mas pra vocês entenderem melhor toda essa situação, minha mãe sempre foi a minha melhor amiga até os meus 8 anos de idade. Sabe aquela mãe muito presente, que dá carinho, atenção? Ela contava histórias pra eu dormir, sabe? Sempre me arrumando. Então, pra mim, ela era minha amigona. Os meus pais, eles são separados desde quando eu tinha 5 aninhos de idade. Só que meu pai também sempre foi muito presente. Ele me pegava quando eu era criança quase todos os finais de semana. E quando eu ia pra casa dele, era uma festa, sabe? Ele me dava presente, brincava comigo. Ele vivia falando que me amava e que eu era a princesinha dele. Até que aos meus 9 anos de idade, a minha mãe arrumou um namorado. E a princípio, esse namorado dela era muito bacana, sabe? Às vezes ele deixava até a minha mãe de lado pra brincar comigo, vivia me dando doce, brinquedo também. Então eu, de fato, tinha gostado muito dele. Só que a minha mãe, ela namorou poucos meses, né, com esse rapaz. Logo em seguida, ela já levou ele pra morar na nossa casa. E foi a partir daí que tudo mudou. Sabe, a minha vida começou a virar um inferno, porque tudo ele brigava comigo. Ele me colocava de castigo no milho, ele batia em mim, ele me chamava atenção por qualquer coisa e a minha mãe sempre defendia ele, falando que ele tinha razão e que eu tinha que respeitá-lo. Para mim, os dias que eu ia para casa do meu pai eram os melhores dias a partir desse momento. Só que eu não contava nada disso pro meu pai, né? Porque eu não queria estragar aquele momento e não queria ser motivo de briga entre ele e minha mãe. Ok, o tempo foi passando, eu vivendo aquele inferno. Eu comecei a me retrair bastante, tanto que depois eu passei para casa do meu pai e tal, quando eu já tava com 10 anos de idade, e ele vivia me perguntando por que eu tava chateada, alguma coisa assim, e eu falava que era alguma amiguinha da escola que me chateou, mas eu nunca falava para ele que era o namorado da minha mãe, né, que era em casa que eu tava sofrendo com aquilo, nada disso. Então eu fui aguentando aquele monstro dentro de casa, fazendo as coisas, tentando fazer de tudo para ele não brigar comigo. Mas não tinha como, qualquer coisinha era motivo dele brigar comigo. Só que eu fui uma criança que evolui muito rápido. Nos meus 11 anos veio a minha menstruação e o meu corpo evoluiu muito rápido, sabe? Com 11 anos de idade eu já tava com seio, já tava com um baita de um corpão para uma criança. Porém, mesmo com o corpo, mesmo com a menstruação tendo descido pra mim, eu ainda era muito molecona, né? O meu negócio era brincar na rua, brincar de boneca. Só que a partir desse momento que o meu corpo evoluiu, o namorado da minha mãe também mudou comigo. Ele passou a me tratar bem. Às vezes eu tava lavando louça, fazendo alguma coisa pra minha mãe, ele falava pra deixar quieto, que ele lavava. E ele passou a me abraçar mais, sabe? Ele me abraçava, me dava beijo. E realmente eu não via aquilo como maldade, né? Acredito que seja pela minha idade e tal. Então eu comecei a gostar de estar em casa novamente com a minha mãe. Passou-se mais um tempo, completei os meus 12 anos. E a partir dos meus 12 anos a coisa já era um pouco diferente. Parece que mesmo eu sendo ainda tão infantil, eu já tinha noção de algumas coisas. E toda vez que ele vinha me abraçar, ele passava a mão em mim. Eu comentei com a minha mãe que eu não gostava daquilo, né? Eu cheguei a comentar com ela, ela falou pra eu parar de ver maldade, que eu era só uma criança, que ele só tava fazendo carinho em mim porque ele gostava de mim como uma filha. De fato, no final, eu acabava achando que era coisa da minha cabeça, né? Foi nessa mesma época que teve o primeiro abuso. Me recordo muito bem, né, que foi uma noite que a minha avó não estava bem e a minha mãe ia passar a noite com ela no hospital e ela me deixou com ele em casa sozinha. Só me recordo de ser acordada com ele passando a mão e eu falando para ele parar e ocorreu tudo ali, como vocês já devem imaginar. Quando tudo acabou, eu lembro que ele falou pra mim não contar pra minha mãe, porque senão ele mataria eu e minha mãe. Aí em diante foi um mês praticamente de tortura. Sempre que ele tinha oportunidade, ele fazia as coisas. Eu, daquela criança que eu era muito feliz, eu passei a ser uma criança triste. E o meu pai começou a perceber isso. E o que eu mais evitava que acontecesse, né, que era o meu pai brigar com a minha mãe, ele passou a brigar com a minha mãe porque ele queria saber o que estava acontecendo, eu não falava nada, ele ligava pra minha mãe falava que em casa não estava acontecendo nada, mas porque de fato ela também não sabia, né, eu não tinha contado isso pra ninguém. Só que dado esse um mês, né, de tudo acontecendo, eu comecei a passar muito mal. A minha mãe, sem entender, né, o que estava acontecendo, ela me levou no médico. Chegando no médico, eles perguntaram qual eram os sintomas e tal. E quando a minha mãe falou tudo o que estava acontecendo, eles falaram que eu poderia estar grávida. Minha mãe falou que não, que eu era uma molecona, né, que eu nunca tinha ficado com ninguém. Foi aí que chorando eu falei pra ela tudo o que tinha acontecido. Quando a minha mãe soube daquilo, eu só lembro dela no corredor do hospital chorando muito, sabe, no telefone, brigando, acredito que seja com o meu padrasto. E com isso também o meu padrasto foi preso. Quando eu estava com 4 meses de gravidez, meu pai ele conseguiu tirar a guarda da minha mãe. Então eu passei a morar com o meu pai.
Mas eu sempre via a minha mãe. Minha mãe, toda vez que me via, ela chorava, tal. E daí em diante, eu lembro que eu fiquei barriguda, tal. Comecei a passar mal e fui pro hospital pra ter o neném, no caso, né? E depois de tudo, né? Eu me recordo de ter acordado numa salinha e minha mãe ter falado que o meu filho faleceu, pra eu ficar tranquila, porque o meu corpo não aguentou, porque eu era muito criança, tal. Fiquei uns dias ali no hospital e fui embora pra casa do meu pai. Até que passado um mês disso, né, que eu tive alta, voltei pra casa do meu pai, a minha mãe, ela falou pra mim que ela estava grávida e que ela descobriu tarde, né, porque minha mãe era acima do peso, ela falou que não teve nenhum sintoma e que ela foi no médico, ela já tava de 6 meses. Na hora eu fiquei toda contente que eu teria uma irmã, embora fosse, né, do meu abusador, mas eu fiquei feliz por ter uma irmã. O tempo passou, a minha mãe teve o bebê. Eu acredito que na época que ela teve o bebê já devia estar um pouco grande, né, porque os meses passou. Como a minha irmã era minha filha que já tinha nascido, provavelmente quando ela falou que ela teve o neném ali, a minha filha já estava maior. Só que, novamente, como eu sou criança, eu não entendi, né? Então, vi aquele bebê lá, minha mãe falou que era minha irmã e eu acreditei. E ficou por isso. Eu continuei sendo criada pelo meu pai, mas sempre visitando a minha mãe e a minha irmã. Até que quando eu completei 18 anos, eu entrei para a faculdade com a ajuda do meu pai e eu me mudei de cidade. Aos 22 anos, eu concluí a minha faculdade. Eu decidi que eu voltaria para minha cidade, né, porque eu queria ficar próximo da minha família. A minha irmã já tinha, na época, 9 aninhos de idade. E eu estava feliz, né, porque eu estava com uma profissão. Tinha conseguido até um emprego numa empresa da cidade, dentro da área que eu tinha cursado. Voltei a morar com o meu pai nesse período. Minha irmã, às vezes, até ia passar uns dias na casa do meu pai. E por mais que não fosse filha do meu pai, ele super aceitava porque ele sabia o quanto eu era apegada à minha irmã. Passou-se um ano, eu consegui alugar uma casa pra mim. A minha irmã passou a ser mais frequente na minha casa, né? E aos meus 25 anos, a minha mãe descobriu um câncer. E quando passou 8 meses de tratamento desse câncer que ela teve, ela ficou tão debilitada ao ponto de ser internada e não sair mais do hospital. Ela ficou exatamente 2 semanas internada no hospital. O médico falou pra mim que ela provavelmente não voltaria mais para casa. No dia que o médico falou isso, eu lembro que no dia seguinte eu não poderia ficar com ela, porque eu estava bem atarefada. Eu tinha outras coisas, eu tinha outros compromissos e pedi para minha irmã ficar com ela lá junto com a minha tia. Só que naquela mesma noite que eu não podia ir, a minha tia me ligou falando que a minha mãe precisava falar muito comigo, que se fosse eu iria lá, porque ela achava que a minha mãe não iria passar daquela noite. Entrei meio que em desespero, sabe? Eu parei tudo que eu estava fazendo e fui visitar minha mãe. A minha tia e minha irmã deixou nós duas sozinhas. Foi quando a minha mãe falou que ela tinha uma coisa para me contar. Foi quando ela falou para mim que a minha irmã era minha filha, fruto do abuso do meu padrasto. Ali eu falei pra ela que era impossível, porque eu vi ela grávida, eu vi ela barriguda, só que tudo não passou de uma encenação, né? Ela usou barriga falsa, inventou todos os sintomas. Foi aí que eu entendi que eu não cheguei a ver ela nem no hospital, né? Eu era muito nova pra isso, então eu achei que meu pai não quisesse me levar lá. Depois eu só fui direto na casa dela conhecer a minha até então irmã. Na hora eu comecei a chorar, fiquei até brava com ela. Ela me pediu perdão. Ela falou que ela estava me falando aquilo porque ela precisava do meu perdão por ter feito isso. E eu não consegui sentir raiva dela ali. Eu só falei pra ela, eu te perdoo, pode descansar. Só alguns minutos a minha mãe faleceu. Eu não soube lidar com essa revelação dela. Eu falei pro meu pai o que ela tinha me falado. O meu pai falou pra mim que já sabia. Eu briguei com o meu pai, mas depois eu entendi ele também. A minha irmã hoje, atualmente, ela mora com a minha tia, irmã da minha mãe. Eu falei pra minha tia que eu quero que ela venha morar comigo, né? Porque hoje eu moro sozinha, eu tenho a minha casinha alugada. Mas eu não sei se eu devo contar pra minha irmã, porque eu sou a mãe dela. Eu não sei nem como contar isso. Meu abusador, ele foi solto depois de 6 anos de prisão. Parece que ele voltou pro estado dele. O meu pai fala pra eu não falar pra minha irmã, né? Mesmo que ela venha morar comigo, pra eu não falar pra ela, né? Que eu sou mãe dela, que isso pode confundir a cabecinha dela. Mas eu não sei se é correto esconder isso dela. Dessa descoberta faz só 7 meses que aconteceu. Minha irmã, ela tá em processo pra vir morar. Eu só tô terminando de arrumar algumas coisas pra ela vir morar comigo de fato. Minha filha, no caso, né? E eu trouxe a minha história pra vocês pra saber a opinião de vocês se eu devo contar pra minha irmã que ela é minha filha, ou se eu devo escutar o conselho do meu pai e simplesmente não falar nada, deixar ela acreditar que eu sou irmã dela. Mas eu penso que não é o correto. Então eu queria a opinião de vocês. Vocês acham que eu devo contar pra ela ou deixar como está? E essa é a minha história.